Muito bom dia, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos aqui mais uma vez na nossa escola bíblica dominical e eu gostaria de saudar a vida do pastor Cláudio, ao qual através dele eu saúdo a todos os demais pastores da nossa igreja, e também ao irmão Márcio Honório, irmão Henrique, que estão me gravando neste dia, por meio do qual eu estendo essa saudação a todos os demais irmãos da nossa igreja. Glória a Deus, irmãos. E também a todos os ouvintes que porventura essa mensagem, esse estudo venha chegar, que o Senhor possa abençoar a vida de vocês. Antes de nós iniciarmos esse estudo nesta manhã, eu gostaria de fazer uma oração neste momento. Amém? Senhor, nós te damos graças, ó Deus, por mais esta manhã, essa oportunidade de estarmos reunidos para, ó Pai, estudar sobre a Tua Palavra. E nesse momento, ó Deus, eu quero colocar diante de Ti que todo embaraço, ó Deus, da minha parte, seja com o transmissor ó Pai, dessa mensagem, seja por tensão ou esquecimento, também, ó Deus, na vida de cada ouvinte, seja na dispersão, qualquer, ó Deus, coisa que venha atrapalhar esse estudo, seja, ó Pai, de fator externo ou mesmo dentro de cada pessoa, o fator interno. E também, ó Deus, que essa mensagem a ser transmitida nessa manhã seja conforme o Teu querer, a Tua vontade, e seja para a honra e glória do Teu santo nome. Amém. Queridos, nós vamos estudar nessa manhã, dando continuidade ao iniciado na semana passada pelos irmãos Binho e Tati, a respeito da carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. E para isso nós vamos seguir um roteiro da seguinte forma: fazer uma contextualização histórico-geográfica, até mesmo daquele que é o autor dessa epístola, que é o apóstolo Paulo. Nós vamos fazer também uma visão panorâmica do livro, um livro composto de 3 capítulos, e os ensinamentos que esse livro, essa epístola, ela traz para cada um de nós. Amém? Então, queridos, eu poderia iniciar esse estudo informando que, por mais que haja uma divergência de determinada data, que foi um ano tal, ou menos ou mais, a gente poderia trazer a informação para vocês que aquele que foi o autor, o apóstolo Paulo, no contexto da década de 30, do primeiro século, ele estava, vamos dizer assim, num primeiro contexto, sendo um perseguidor daquela igreja que o mestre que ele passou a pregar, que é o nosso Senhor Jesus, ele morreu e ressuscitou nessa década, seja no final alguns falam 29, mas provavelmente 30, outros até, como a própria data do nosso calendário, ano zero, não deve ter sido o nascimento de Jesus no ano zero, até mesmo por conta de alguns fatores históricos, como o governo do Herodes o Grande, que ele chegou a falecer, morreu em 4 antes de Cristo, ou seja, há uma pequena diferença aí. Só que em relação a essa década, após esse fator desencadeador, da igreja do Senhor seguir o seu mestre, e ele foi, no livro de Atos, falar que ele foi assunto aos céus, e os apóstolos deram prosseguimento a essa mensagem abençoadora do Evangelho. O apóstolo Paulo estava
um pouco depois, né, a igreja primitiva, ao colocar, a gente pode ver isso no capítulo 7 do livro de Atos, quando Estevão foi separado para um trabalho de cuidado, né, das viúvas, daqueles que eram chamados os helenistas, né, que eram judeus de fala grega, em que pouco depois ele foi discursando para esse mesmo grupo, só que na verdade ele foi separado para os que já tinham se convertido na igreja, mas dentro daquele grupo de onde eles vieram, esse grupo chegou a ser tão hostil de não receber essa mensagem, que eles chegaram a apedrejar, matando esse querido irmão Estevão. E quem estava presente nesse evento? O autor dessa nossa epístola, que é o apóstolo Paulo. E aí, nesse contexto que eu acabei de mencionar, ele estava um jovem ainda e foi depositado aos pés dele as túnicas daqueles que eram os agressores de Estevão. E Paulo consentia com aquilo, ele estava concordando com tudo aquilo. Até que um belo dia, irmãos, ele, a caminho de Damasco, recebendo daquelas autoridades judaicas autorização para perseguir esses cristãos, né? Na verdade, aqueles que eles consideravam até então uma seita, e ele recebeu essa autorização para perseguir, e ele iria até Damasco para trazer e encarcerar e fazer aquilo que estava, vamos dizer assim, que ele estava incumbido, que ele bem fez em alguns momentos. Mas o que aconteceu? Glória a Deus por isso, que nesse caminho ele teve um encontro com o Senhor Jesus, né? Como está mencionado no capítulo 9 do livro de Atos. E o que aconteceu depois desse encontro com o Senhor? Ele permaneceu por algum tempo, né, em Damasco. Ele teve um encontro com Ananias, até que ele foi até batizado, e dali ele percorreu as regiões da Arábia, né, que até mais à frente tem um mapa que possa facilitar, e até sugiro aos queridos ouvintes que tudo que vocês lerem na palavra, seria muito interessante vocês terem um mapa, seja a própria Bíblia traz muitos mapas, ou até na internet, trazendo a contextualização do que vocês estão lendo com as cidades que estão sendo mencionadas ali. E esses, vamos dizer assim, essas pessoas intentaram matá-lo em Damasco também. A vida dele de perseguidor já começou a ser perseguido desde o início, pois ele mesmo já sofreu, já tentaram matar ele em Damasco, quando ele retornou para lá. Depois de 3 anos dessa conversão, irmãos, ele foi a Jerusalém, mesmo com os temores de discípulos e até dos apóstolos mesmo. Ele, nesse primeira ida, ele só teve contato com o apóstolo Pedro e também com Tiago, que era o meio-irmão do Senhor. E quando ele foi conduzido até aí por Barnabé, que foi uma pessoa que foi uma bênção na vida do apóstolo Paulo. Os helenistas também tentaram matar a Paulo nesse momento, né? Com isso, ele foi, via Cesareia, enviado à sua cidade natal e às regiões da Síria e da Cilícia. Isso a gente pode conferir em Gálatas, né, a aula que nosso querido pastor Daniel já nos ministrou. E aí, irmãos, só um parêntese, né? É importante mencionar aqui que, diferentemente daquilo que aconteceu com Jacó, né, que teve o seu nome mudado de Jacó para Israel, muitas das vezes a gente ouve que Paulo teria mudado, nesse momento da conversão, o seu nome de Saulo para Paulo.
Só que na verdade o nome dele, Saulo e Paulo, ele já tinha esses dois nomes por sua natureza, seu nascimento judaico, que o nome dele era Saulo, né? Até a origem no próprio Saul, né? O rei Saul. E Paulo é por conta de ser a forma latina de chamar o seu nome, que ele também tinha cidadania romana. E ele percorreu muitas as cidades gentias e conhecido por Paulo. Isso a gente vai ver no capítulo 13, né, quando começa a primeira viagem missionária. A gente pode ver em o versículo 9 do capítulo 13, deixa bem claro isso aí. Prosseguindo, irmãos, na década de 40 desse primeiro século, a igreja é reunida em Antioquia. Antioquia da cidade, é uma cidade nesse caso da Síria, do país Síria, porque existe outra Antioquia da Pisídia, né, que é um outro local. E aqui, irmãos, com a grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, descrita em Atos 8, quando o apóstolo Paulo participou ativamente naquele contexto, ele ainda era perseguidor, e ele mesmo menciona isso no capítulo 26 também de Atos. Muitos discípulos se espalharam anunciando a palavra a todas aquelas regiões lá do Mediterrâneo. Alguns judeus de Chipre e de Cirene, alguns irmãos, foram a Antioquia da Síria anunciar aos judeus de fala grega, ou seja, os helenistas. Isso chegou, vamos dizer assim, essa mensagem de estar havendo uma grande transformação, muita gente se convertendo, chegou aos ouvidos dos irmãos, né, dos líderes da igreja lá em Jerusalém. E aí eles enviaram a Barnabé para saber, enviaram ele para lá. Barnabé também foi para Tarso à procura de Paulo, né? Como eu mencionei anteriormente, ele tinha ido para a cidade natal, percorrido regiões da Síria, né? Da Cilícia. O que aconteceu, irmãos? Paulo não estava à toa. A gente poderia falar, ele foi para Tarso, para a sua cidade natal. Não, ele continuou e segundo os estudiosos, ele deve ter aberto algumas igrejas nessas regiões. Ou seja, Deus já estava preparando a vida desse querido irmão. Então, quando você, querido irmão, se Deus colocou na sua vida uma promessa de você ir para determinado lugar, não fique de braços cruzados, produza, porque tudo tem o seu tempo, né? E pela primeira vez nessa igreja, né, a igreja de Antioquia, da Síria, os discípulos foram chamados de cristãos. Isso está em Atos 11, 26. E aí, queridos, aqui é um mapa, como eu disse, facilita, né, na identificação daquilo que a gente está lendo no texto bíblico. Eu trouxe algumas situações aqui, que, por exemplo, o nascimento de Paulo, né, aqui em Tarso, Jerusalém, que está aqui dentro da Judéia, território da Palestina, que aqui não traz uma forma de ser expresso bem perfeito, né, porque nesse Judéia aqui também tem a Samaria mais ao centro e a Galiléia, que não está mostrada aqui. Damasco foi a cidade dentro do território sírio, onde ele teve esse encontro com o Senhor e também como ele permaneceu algum tempo. E chegamos na Antioquia, onde essa igreja missionária, vamos dizer assim, foi muitos irmãos enviados, inclusive Paulo e Barnabé. E aí, nas viagens desse querido irmão, missionário Paulo, conforme Atos 13, queridos, a igreja de Antioquia comissionou a Paulo e Barnabé para a obra missionária conforme a orientação do Espírito Santo. Os eventos e o trajeto dessa primeira viagem
elas estão descritas no capítulo 13 e 14 do livro de Atos e também na lição 11, né, da primeira revista que nós estudamos em relação ao Novo Testamento. Crê-se que tenha ocorrido essa primeira viagem, né? Há às vezes uma divergência de data, mas que teria sido entre 46 e 48. O mais importante é saber que ela já estava no final dessa década de 40. E aí, os eventos e o trajeto da segunda viagem, que é essa fotografia, eu gostaria de chegar até esse momento dessa segunda viagem missionária, onde existe já o contexto da carta que vamos estudar hoje, que é Tessalonicenses, segundo Tessalonicenses, estão descritos a partir do verso 36 do capítulo 15 até praticamente quase o final do capítulo 18, no verso 22 do livro de Atos, e também na lição 11 que eu já mencionei. Crê-se que ela tenha ocorrido entre 49 e 52, ou seja, já finalizando a década de 40 e início da década de 50 do primeiro século. A implantação da igreja em Tessalônica ocorrera durante essa segunda viagem, muito bem já mencionado na aula anterior pelos irmãos Tati Bingo. E as duas cartas aos Tessalonicenses teriam sido escritas ainda durante essa viagem na cidade de Corinto. E aí, irmãos, os antecedentes, antes de nós debruçarmos mais exatamente na segunda carta aos Tessalonicenses, entre 50 e 51, Paulo segue para Tessalônica e por 3 sábados explicou a respeito de Cristo para os judeus na sinagoga, como já foi mencionado na aula anterior. Alguns judeus se convertem, bem como numerosa multidão de gregos e distintas mulheres. A gente pode ver isso em Atos 17:4. Os judeus, movidos pela inveja, prendem Jason, que hospedava Paulo e Silas, entre outros irmãos, os quais têm que pagar fiança para serem soltos. Como já foi falado também na aula anterior, não só Jason, mas os outros que estavam junto com Paulo e Silas, eles próprios não foram achados por esses judeus que incitaram a multidão lá, mas os outros tiveram que também pagar fiança. E à noite, por prudência, os irmãos encaminharam Paulo e Silas para a cidade de Bereia, está lá em capítulo 17 de Atos. Pelas circunstâncias da partida de Tessalônica, Paulo ficou muito pouco tempo, vamos dizer assim, não aquilo que ele gostaria de ter ficado, né? Como ele ficou em muitas outras cidades que ele percorreu. E esse pouco tempo que ele ficou, provavelmente não foi o que ele gostaria de instruir, como ele teria, como se tivesse mais tempo para instruir essa igreja de Tessalônica. Ainda pelo que aconteceu também em Bereia, porque quando ele chegou em Tessalônica, ele já veio de Filipos sofrendo açoite, sendo preso. Quando ele chegou em Tessalônica, ele sofreu essa oposição, já em Filipos era vamos dizer assim, dos pagãos de lá, e de Tessalônica foram de judeus. E também esses próprios judeus que incitaram contra eles foram também a Bereia tentar e perseguir a mensagem que eles ouviram que estava sendo pregado lá também. Então, os irmãos, né, Paulo e sua comitiva, vamos dizer assim, eles sofreram oposição o tempo todo. E aí, irmãos, Paulo envia Timóteo de volta a Tessalônica. Silas e Timóteo chegaram até Paulo em Corinto. A gente pode ver isso tanto na primeira carta, como já foi mencionado semana passada, como no livro de Atos 18. Timóteo apresenta um relatório a respeito da constância e do zelo dos tessalonicenses, apesar dessa perseguição que eles estavam sofrendo. E aí, queridos,
Nessa localização no mapa, a gente encontra a cidade de Tessalônica, que na época era no território macedônio e era, vamos dizer assim, a capital da Macedônia. Assim como Antioquia da Síria era a capital da Síria, Tessalônica era a capital da Macedônia. Sobre essa cidade, queridos, que era Tessalônica e atualmente se chama Salônica, ela foi edificada em 315 antes de Cristo por determinação de Cassandro, que era cunhado do Alexandre o Grande, e homenagem à sua esposa Tessalônica. Ele deu o nome da cidade. E a própria irmã, né, que deu origem a esse nome, que era quando o pai de Alexandre, Filipe, deu o nome a ela, dizem que foi no dia que ela nasceu, foi o dia que eles venceram os tessálios, por isso o nome dela é de Tessalônica, onde é uma vitória dos macedônios sobre os tessálios. Fez parte do Império Romano e outros impérios bizantinos. Durante o período medieval, os cruzados deram o nome do reino da Salônica, até mesmo talvez seja por isso que já vem com esse nome atual, já desde a época dos cruzados. Passou pelo Império Otomano, até que no século XX, em 1912, ela foi anexada à Grécia e hoje faz parte do território grego norte da Grécia. Algumas imagens aqui dessa cidade que, estudando, né, para essa lição, ela até viu uma cidade muito bonita, irmãos, para quem tiver a oportunidade de conhecer. E assim, trazendo para o meu querido amigo, né, que talvez esteja assistindo aqui, me chamou a atenção, né, o meu querido amigo e pastor Demétrio da nossa igreja. Tem uma igreja lá de São Demétrio, né? Lógico que não tem nada a ver com o irmão, que aqui é de dentro do contexto do padroeiro lá da cidade, mas é interessante que a gente possa conhecer não só essa cidade, queridos, mas tantas outras que fazem parte da citação bíblica do nosso Novo Testamento. E por fim, né, dessa cidade, queridos, eu gostaria de mencionar que ela também fazia parte da rota da Via Egnátia, né? Ou Egnatia, como não sei exatamente a pronúncia italiana, ou Ignácia com I também, que era a estrada que passava dentro de algumas províncias romanas, do Ilírico, da própria Macedônia. Então as cidades de Tessalônica, Filipos, Tessalônica e Bereia estavam nessa rota da Via Egnácia, e também chegava a Trácia, que atualmente é a Bulgária, né? E provavelmente, muito provavelmente, eu poder quase que ter certeza, né, falar que os irmãos, né, Paulo e os demais, Silas, Timóteo, percorreram essa via para propagar, para chegar às outras cidades. E aí está um comparativo de hoje dentro do mapa que a gente mencionou, da cidade de Tessalônica, que era da Macedônia, hoje está na Grécia. E volto a dizer que é importante, quem puder, sempre fixe os mapas diante do estudo, que ajuda muito. E aí, queridos, vamos para o estudo que mais nos interessa, a parte que é justamente o estudo da carta de 2 Tessalonicenses. Eu poderia trazer algumas informações básicas, que essa epístola é iniciada com uma saudação de Paulo, Silas e Timóteo, logo no início, né, no verso 1 do capítulo 1, tendo sido escrita provavelmente quando eles estavam em Corinto, entre 51 e 52. O espaço de tempo, muito provavelmente, segundo estudiosos, também não se demorou de uma
de uma carta, né, a primeira que foi estudada semana passada, para essa segunda, que possivelmente foi de menos de um ano. E por que isso ela foi escrita? Isso ocorreu porque a comunidade lá de Tessalônica não assimilou corretamente as orientações da primeira epístola, especialmente em relação à volta do nosso Senhor, né? Esse tema ele trouxe muitas das coisas eles estavam tendo um entendimento errado, e até mesmo pela presença dos falsos profetas, como foi mencionado na aula anterior, estava trazendo confusão à mente desses irmãos. Havia na igreja alguns falsos médicos que insistiam em dizer que o dia de Cristo já havia chegado, né? E Paulo vai esclarecer isso nessa segunda carta. O esboço dessa carta, nós podemos ver que ela é composta de 3 capítulos, sendo que o primeiro mais voltado a um encorajamento, e gratidão a esses irmãos. O segundo, a instrução, esclarecendo melhor isso que eu acabei de mencionar anteriormente sobre a volta de Cristo. E o terceiro, uma admoestação, né, aqueles que estavam tendo uma prática errada. E todo o pano de fundo da volta de Cristo permeando essa carta. E aí, irmãos, dentro do capítulo 1, se a gente pudesse fazer um resumo desse capítulo, e mais à frente eu vou detalhar um pouco mais esse capítulo, a gente poderia dizer que ele foi um consolo para os cristãos perseguidos. Isso a gente pode ver do verso 3 ao verso 12, que estavam desencorajados pela perseguição e necessitando de incentivo para perseverar. O resumo do capítulo 2 é a correção para os cristãos ensinados de maneira errada e que estavam temerosos, sendo ludibriados pelos falsos mestres, os quais estavam confundindo a respeito da volta do Senhor. E o capítulo 3, uma confrontação para os cristãos desobedientes e indisciplinados, desobedientes aos mandamentos divinos, particularmente pela recusa a trabalhar. E aí, irmãos, vamos detalhar mais esse capítulo. O capítulo 1, no verso 3, a gente vê uma mensagem de fé e amor mútuo crescendo, que recebe um elogio de Paulo, esses irmãos. A constância e fé deles nas perseguições e tribulações, nós podemos ver isso no verso 4, e eles suportam isso, é digno de elogio, como foi mencionado na aula anterior, uma igreja modelo. Justiça de Deus quando da manifestação da vinda do Senhor Jesus. Tudo aquilo que eles estavam padecendo, irmão, de perseguição, quando Jesus se manifestasse, haveria o derramamento da justiça de Deus sobre aqueles que eram os perseguidores. Isso nós vemos no 7 e 8. No verso 9, destino dos perseguidores, deles na eterna destruição. Ou seja, o que seria reservado para esses que eram perseguidores da igreja, e não é diferente hoje em dia, quem não se arrepender vai ser um destino cruel, de eternamente o distanciamento de Deus, né? Local de ruína. Paulo intercede no versos 12 e 13, em oração para que Deus torne dignos de vocação e cumpra todo o propósito de bondade, para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. No capítulo 2, queridos, Paulo incentivou a igreja de Tessalônica a não ser enganada como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Como as notícias do não entendimento do que ele escreveu na primeira carta, e além daquilo que já estava sendo propagado
pelos falsos mestres, eles falavam que o dia do Senhor já tinha chegado, né, que eles não eram para fazer mais nada, que eles já não tinham esperança, porque se ele não voltasse, aqueles que morressem não tinham mais escapatória. Só que Paulo explica para eles nessa segunda carta que o dia do Senhor só chegará quando ocorrerem 2 sinais. O primeiro, quando vier a apostasia da fé, e se a gente for pegar nos nossos dias, queridos, a gente pode ver muito esse sinal como uma coisa muito pertinente, né? E o segundo sinal, quando fosse revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o iníquo. Paulo não dá muitos detalhes sobre quem seria esse filho da perdição, mas fazendo uma correlação em outros textos bíblicos, nós chegamos à conclusão que se tratava do anticristo, né? Tanto no livro de Daniel, mencionado como pequeno chifre, né? O príncipe que há de vir. No capítulo 13 de Apocalipse, chamado de uma das bestas. Então, esse anticristo é um sinal que vai se concretizar dentro desse contexto que antecede a vinda do nosso Senhor. O mistério da iniquidade, ele prossegue no verso 6 e 7, já opera e aguarda o afastamento daquele que o detém. E aí é mais um outro ponto que não é totalmente explicado pelo apóstolo, e que alguns estudiosos divergem quanto ao entendimento sobre isso, uns falando que poderia ser o poder humano, outros a mensagem do Evangelho, mas eu particularmente vou com a maioria que crê que se trate do Espírito Santo, esse que detém a manifestação desse iníquo do anticristo. O aparecimento do iníquo será com a manifestação do poder de Satanás. O iníquo será morto por Jesus na manifestação da sua vinda. E aí, queridos, essa parte do capítulo 2, muitos estudiosos, eles até colocam 3 termos gregos que seriam referente a essa vinda do Senhor. E o primeiro seria a parousia, né, que trata da vinda ou presença, ou seja, a gente gozar da presença dele, do nosso Senhor. O segundo seria epifaneia, que seria a manifestação, a aparição, o resplendor, ou seja, ser visível essa presença de Jesus. E o terceiro, um termo apocalipse, né, ou uma variante, revelação do que está encoberto que vai ser revelado. Ou seja, nesse capítulo 2, tanto na vinda do Senhor como na manifestação desse iníquo, né, do anticristo, a gente vê esse termo grego, que é aquilo que estava encoberto vai ser revelado, né? E nós aguardamos com muito desejo essa volta do Senhor. Pelo menos nós, os que cremos, né? Isso deve ser aquilo que esteja no coração de cada cristão. E por fim, no capítulo 2, o estímulo aos irmãos a permanecerem firmes nos ensinamentos pelas palavras e epístolas de Paulo. Porque como eles estavam dando ouvidos aos falsos mestres, ele quis frisar que eles não deixassem de permanecer firmes tanto naquilo que eles ouviram dele quando ele estava presencialmente com eles, como aquilo que ele estava escrevendo através das epístolas. No capítulo 3, queridos, Paulo pediu oração para a propagação da palavra do Senhor e para o livramento deles de homens maus, já no versículo 1. Do verso 6 a 15, Paulo
menciona aquilo que até foi citado na aula anterior, que ele coloca que ele não era pesado aos Tessalonicenses. Quando eles estavam com ele não trouxe esse peso para ninguém, ele trabalhava. E com aquele falso entendimento da volta do Senhor, muitos estavam deixando de trabalhar. E aí Paulo, o que ele orienta? Que apartasse dos que estavam andando desordenadamente, que não queriam trabalhar e se intrometiam na vida alheia. Porém, que esse apartar dele não tratasse eles como inimigos, mas como irmãos, que através daquele ato, eles viessem a refletir e se arrependessem, né? Que se envergonhasse das más atitudes que eles estavam cometendo. Paulo pediu paz a Deus por eles em todas as circunstâncias, verso 16. E por fim, Paulo encerra essa epístola nesse capítulo 3, colocando a sua assinatura na saudação. Isso nós vemos no verso 17, como era muito comum, né, Paulo contar com um secretário, né, alguém que auxiliasse para escrever propriamente dito a carta que ele estava ditando, ele como autor. Isso a gente pode ver em Romanos 16, 22. Ele fez questão de dar uma autenticidade àquilo que ele estava escrevendo, para que os irmãos entendessem que realmente era ele que estava enviando essa carta, e ele fez isso nessa segunda epístola. E aí, queridos, de tudo que a gente viu até agora, eu gostaria de trazer esse ponto agora para nós, que a gente pode tirar de ensinamentos com essa epístola. E são alguns, né, que Deus colocou no meu coração. Lógico que pode haver muitos outros, aquilo que o Espírito Santo falar na vida de cada um de vocês, mas eu separei alguns, que seria o seguinte: perseverança e encorajamento em meio à pandemia, em meio a tribulações ou até em perseguições, paz em todas as circunstâncias. Se o apóstolo Paulo falando isso com autoridade, porque ele passou por situações, como eu já mencionei, em Filipos, dele ser açoitado, ser preso, em Tessalônica, que ele sofreu com aquele levante, né, de judeus que foram até Bereia para causar tumulto. E a perseguição, irmãos, ela vinha de todos os lados, né? Tanto de pagãos gentios, né, que não aceitavam aquilo que estava sendo pregado em muitas cidades, seja de levante de judeus que não aceitavam, tendo aquela doutrina, achando que era uma heresia, né, como vamos dizer assim, uma seita que estava sendo propagando um engano diante daquilo que eles tinham aprendido, ou seja, até no próprio Império Romano, que incitou alguns momentos de perseguição à igreja. E Paulo menciona essa perseverança para os tessalonicenses, que serve para cada um de nós. Fique firme, queridos, porque o Senhor está conosco e Ele é fiel. Ainda que nós passemos perseguições, a sua fé é inabalável ao ponto de permanecer firme no Senhor. A confiança nos ensinamentos da palavra de Deus por meio dos pastores da nossa igreja, para não sermos ludibriados pelos falsos mestres. No tempo que vivemos, a gente tem a ferramenta muito da internet, né, e é uma bênção em muitos sentidos, mas ela também é uma plataforma que a gente ouve muitas heresias, muitas coisas indevidas. E se você, queridos, que tenha certeza que seu líder, né, seu pastor, é um homem de Deus que segue a palavra, segue a Bíblia, e aquilo que ele está te ensinando, e você vai descrer por conta de
de algo que você ouviu em fontes duvidosas, então a gente traz esse ensinamento dessa epístola, que a gente venha confiar naqueles em que o Senhor colocou na nossa vida para cuidar de nós, que é os nossos pastores. Não crer em quem estipula uma data para a volta do Senhor Jesus. O próprio Senhor nos ensina. E aí eu gostaria de ler, que está em Mateus 24, 36. Que diz assim, queridos: mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Então o próprio Senhor Jesus fala que é para nós não crermos naquele que coloca uma data e hora, porque nem ele menciona que nem ele sabe. Ele sabia naquele momento em que ele estava falando isso para os seus discípulos. Então é um momento que nem foi falado semana passada, que é um momento em que vai vir como um ladrão. Então é para estar preparado, querido. E é para a gente não acreditar nesses que colocam data. Ao longo da história, quantas doutrinas, de quantas heresias foram colocadas, de religiões até trazendo datando a volta do Senhor, e foram frustrados, porque é o Senhor que sabe, queridos. Importante nós estarmos preparados. Manutenção da vigilância aos sinais da vinda do Senhor, né? Como eu falei, né? Da apostasia, Paulo cita esses dois sinais, que vai ter uma grande apostasia e o iníquo se revelar. Então, enquanto isso não acontecer, não vai acontecer a vinda do Senhor como para todos, né? Como um juiz, e governando e reinando aqui nessa terra no milênio. E aí, queridos, aquilo que foi mencionado na aula passada, e nós cremos que ao momento da igreja, aqueles que permanecem fiéis serão arrebatados, né? Então é essa a esperança que tem que ter cada um de nós. E aí, prosseguindo, manutenção da alegria, da fé e da preparação pessoal pela volta do Senhor Jesus, confirmada por Ele próprio em Apocalipse 22, 20, né, que é o último capítulo do último livro da palavra de Deus. E essa eu gostaria de ler também para os irmãos, que é Apocalipse 22, 20. Que diz assim: aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho, sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Aquele que dá testemunho, né? Certamente venho. Ou seja, se o próprio Senhor Jesus falou, irmãos, Ele vai cumprir. Não tenha dúvida disso. Manutenção da fidelidade e perseverança enquanto o Senhor Jesus Cristo não vier encontrar a sua igreja, escolhendo conscientemente e verdadeiramente uma vida de santidade. Que a gente não viva desordenadamente, queridos, achando que eu posso fazer e vou me arrepender no final e vou chegar até o Senhor. Não viva assim, querido. Viva buscando agradar ao seu Mestre, ao seu Senhor, a Jesus. Busque uma vida de correção, de santidade, assim como a igreja de Tessalônica era um exemplo, né? Que a gente possa realmente buscar essa vida de santidade e não viver desordenadamente como alguns lá fizeram e foram dignos de serem repreendidos, né, na carta, de sofrer essa demonstração de Paulo, como está no capítulo 3.
Ele também, nós podemos aprender também com essa epístola que a oração pela propagação da palavra de Deus e pelos missionários. Paulo pediu aos Tessalonicenses para orar para que a propagação do Evangelho acontecesse. Então que a gente possa orar também pelos nossos irmãos, pela propagação do Evangelho em toda a terra. Quantos missionários na linha de frente, queridos, que a gente possa lembrar de cada um. Não viver desordenadamente sem trabalhar, intrometer-se na vida alheia. A gente aprendeu isso nessa epístola. Que cada um, irmãos, possa viver nesse temor, nessa busca de agradar ao nosso Senhor. E aí, queridos, seguindo o roteiro, dentro dessa aula que eu percorri com os irmãos, dentro de uma contextualização histórico-geográfica, uma visão panorâmica do livro, e também dos ensinamentos que essa epístola trouxe para nós, eu gostaria de estar encerrando essa aula de hoje e deixando um versículo para a nossa meditação. Ora, que está lá em 2 Tessalonicenses 3,5, que diz: ora, o Senhor conduza o vosso coração ao amor de Deus e à constância de Cristo. E antes de nós encerrarmos essa aula, queridos, eu gostaria de fazer mais uma oração com vocês. Senhor, nós te damos graças, ó Deus, por essa aula. Que o Senhor, ó Deus, o teu Santo Espírito, que tenha gozado de toda a liberdade na condução dessa aula, que ele possa falar aquilo que, dentro da minha limitação humana, Senhor, eu não fui capaz de transmitir a cada um dos ouvintes. Que o teu Santo Espírito possa trabalhar em cada coração, que nós não sejamos, ó Pai, uma igreja somente de ouvir, mas de praticar a tua palavra. Isso possa vir de encontro a cada ouvinte, em nome de Jesus. Amém, querido. Dentro dos próximos minutos, que os queridos irmãos se preparem para o culto que nós teremos daqui a pouco, e também aguardando com muita alegria a próxima aula que nós teremos, que vai ser do livro de 1 Timóteo. Que o Senhor abençoe a todos, tenha uma semana abençoada, em nome de Jesus.